sua própria carne. Olha o que diz, irmão, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Será que nós somos pessoas espirituais? Vou te dar alguns textos. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santíssimo Lugar. Você vive a vida cristã no Santíssimo Lugar, na sua experiência, dia a dia? Ou você só vive na vida natural? Só vive preocupado com depressão? Só vive preocupado com o seu futuro? Só vive... É isso aí. Então eu vejo as pessoas preocupadas com mil coisas do mundo. Eu vejo que elas não conseguem tirar as preocupações do mundo e ter tempo para o melhor amor que é Cristo. Ora, se eu não tenho tempo para o melhor amor que é Cristo, se eu não consigo me relacionar com o Espírito Santo, se eu não consigo transformar todas as circunstâncias da minha vida numa oportunidade de dar glória a Deus, eu não me desenvolvo espiritualmente. Então eu não estou querendo julgar ninguém aqui que é filho de Deus ou não é filho de Deus, mas eu posso verificar qualquer um como está o seu comportamento, no sentido de se ele está se transformando à imagem e semelhança de Cristo. E isso eu percebo sim, né? Porque eu vejo a pessoa correndo para baixo para cuidar disso, correndo para cima para cuidar daquilo, e não conseguem. Vou dar um exemplo muito claro. Nós temos um grupo do WhatsApp onde que eu fico advertindo as pessoas e orientando. As pessoas não dão conta de ler, compreender e ou perguntar e não cumprem. E são pessoas bacanas, são pessoas da minha confiança. Por quê? Porque o mundo está corrompendo essas pessoas de uma transformação da mente. Então elas não conseguem ser eficazes, elas não conseguem nem fazer pergunta. Elas ficam olhando como se estivesse olhando um monstro, uma coisa do outro mundo. Por quê? Porque não conseguem ter o Espírito Santo de uma forma madura para nos compreender. Então, nós temos uma revelação e eu falo para a pessoa, mas ela não consegue compreender aquela revelação, porque a mente dela ou dele está embotada, né? Então, agora as pessoas precisam me ouvir e crer. Crer em quem? No Espírito Santo, não é em mim. É dele que você tem a revelação, não é minha. Eu só estou fazendo a minha parte, assim como esse preletor e qualquer pastor faz, que é pregar o evangelho, mas não é com a minha palavra, mas sim com a palavra de Deus, que a gente muda. Eu simplesmente sou um colaborador, né? Simplesmente eu sou um canal, né? Mas quem não consegue ver Cristo em mim, como que a pessoa vai absorver o que eu falo? Não vai. E eu tenho experiência para isso. Já dei muito murro em ponta de faca, que para mim a coisa tem que ser daquele jeito, não é para mim. É porque o Espírito Santo me falou que é daquele jeito, mas a pessoa é ligada no ego dela, ela não tem humildade, é dirigida pela mente dela e não se desenvolve espiritualmente, porque o ego dela é mais forte do que o Espírito Santo. E se ela nasceu de novo, senão ela nem tem o Espírito Santo, aí é pior ainda. E eu tenho pessoas queridas que eu amo de paixão e que eu oro todo dia para ver se elas acordam para a vida espiritual. Mas depende delas, não depende de mim. Eu só posso orar e pedir para Deus interceder. Mas elas precisam querer, né? Porque o Espírito Santo foi derramado para todos, mas poucos têm o Espírito Santo. Eu digo que só 5% realmente tem o Espírito Santo e está se desenvolvendo adequadamente. Governado pela ansiedade, só vive em desespero na sua alma, só vive em angústia, só vive em tribulação, não tem paz, não tem alegria, não tem gozo, não tem segurança. Aí você... Tem muita gente que é insegura e acaba culpando o outro. Ah, eu sou insegura por causa tua. Da onde vem isso? Do Espírito Santo? Não. Tem na reunião como se você tivesse que tomar um passe para ver se dá uma melhorada, aumenta o seu astral. Isso é vida cristã, irmãos. Tem gente que precisa beber, tem gente que precisa ir para balada, tem gente que precisa de coisas do mundo. E na verdade, quem tem um pouco de maturidade, como eu estou dizendo um pouco, já percebe que eu tenho que ter Cristo.
E tudo o resto é o que Deus quer, né, para a minha vida. Essa é a maturidade espiritual. E às vezes eu quero uma coisa, mas eu não posso ter. Porque a vontade é de Deus, não é a minha vontade. E as pessoas me acusam porque elas não têm, às vezes veem em mim, mas não percebem que elas têm que ver nela e a relação é dela com Deus, não é comigo o problema. Mas elas entendem que o problema é comigo, né? Isso acontece muito nas relações homem e mulher, e de pais e filhos, que são as principais, mas entre amigos também. Isso é espiritismo religioso. Vê se um espírito baixa na hora da reunião e te toca, e você volta para casa, hoje Não foi existe bom, isso. mas amanhã cai no poço da depressão de novo. Essa gangorra não é a vida que Deus quer para você. Ele quer uma vida ascensional, uma vida Ó, dentro dos lugares celestiais em Cristo Jesus. ascensional. Vou te dar outro texto. Efésios 2:6. E nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse texto evidencia a sua vida? Esse texto define a sua comunhão com Deus? Vou repetir. E nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. E nos ressuscitou. Onde é que nós estávamos mortos? Nós estávamos espiritualmente mortos. Foi aqui que houve a ressurreição no meu espírito. Nosso espírito ressurgiu quando você creu. No dia que você crê, seu espírito vai ressurgir. Aí agora ele vai ter um conceito, uma compreensão. E muito mais do que conceito e compreensão, ele vai ter a liberdade de experimentar Deus como nunca você experimentou. Aí você vai ver que as pessoas falaram para você assim, um dia Deus me falou. E você duvidou. Muitas vezes, pessoas disseram assim, é porque Deus fala na sua palavra. Você diz, se Deus falasse. Nesse momento que o seu espírito vivificar, você vai dizer, Deus fala. Eu li aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando eu terminei de ler, eu senti algo forte dentro de mim. Eu começo a ler a Bíblia, eu sinto que as palavras estão penetrando dentro de mim. Sabe o que é isso? Vida no Espírito. Isso é vida no Espírito. Você vai ouvir Deus falar nos sonhos. Você vai ouvir pessoas falarem face a face com você, coisas que você jamais imaginaria ouvir. Você vai ver que muitos porões do seu coração, que estão nas 7 chaves, a palavra de Deus vai abrir e você vai ficar como que desnudado diante da presença dele. Sabe por que é possível, irmãos? Porque agora o Espírito está liberado, quebrantado, rendido. É aqui que aconteceu o poder da ressurreição na nossa vida. Lá no nosso espírito. Uma faculdade que estava morta, agora está viva. Então, meus irmãos, deixe-me colocar 2 textos para vocês. Para você entender o quanto Deus se importa com o espírito do homem e como ele é a faculdade mais importante da nossa vida. Um texto eu já citei, mas eu vou citá-lo novamente, que é Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. Diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo. Agora, olha como o escritor vai complementar esse texto. Também pôs a eternidade no coração do homem. A eternidade no coração do homem é uma das belezas da criação de Deus. Mas o homem perdeu. Adão perdeu a eternidade no seu coração. Mas aquele que é eterno, que veio da eternidade, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então, hoje, meu irmão e minha irmã, você pode se alegrar, porque a eternidade habita dentro de você. Habita para aqueles que nasceram de novo. Habita para aquele que morre, vem morrendo para as coisas do mundo. Porque a cruz tem 2 faces. Tem a face da morte e da ressurreição. Tá? Então, você que nasceu de novo, é porque você crê naquela cruz, crê em Cristo, morre para o mundo, ou vai estar morrendo para o mundo, deixando os afetos do mundo, para ressuscitar, ou seja, viver em Cristo, ele é o seu cabeça, e você vai de glória em glória, de transformação em transformação, de circunstância em circunstância, então você está sendo treinada para
se elevar espiritualmente, forjando, não é você que forja, mas é Cristo que está forjando a si próprio em você, de tal forma que a transformação da sua mente na imagem e semelhança da mente de Cristo, através do Espírito Santo. Todo dia, toda hora. Não tem nada de religião aí. Olha o que Jesus disse, que o Espírito Santo